Túbulos dentinários, eles compreendem 20 a 30% do volume da dentina, com conformação cônica, diâmetro maior, próximo da polpa, como a gente já conversou. Próximo da... aqui já está 45 e lá 65. O diâmetro, 2,5 versus 0,9. 2,5 próximo da polpa, 0,9 na periferia. Naquele capítulo que falava ali da dentina, formação, camadas dentinárias, zonas da polpa, falava que era 65 mil túbulos dentinários por metro quadrado. Aqui fala 45 mil, corresponde a 22% da área, versus os 15 mil. Então a gente vai saber esses dois. Fluido dentinário ocupa em torno de 22% do volume da dentina. Isso aqui ocorre muitas vezes porque quem escreveu aquele capítulo não é o mesmo que escreveu o de microbiologia. A Isabela Roças, que é, eu acho que esposa do Siqueira, né? Ela é uma das maiores pesquisadoras na área de microbiologia e não foi ela que escreveu aquele capítulo das zonas topográficas da polpa, dentina, enfim. Então, tem uma divergência aí, mas a gente vai saber que existe os dois. Se falar 65 mil é verdadeiro, 45 mil também. Túbulos dentinários. A dentina possui uma espessura média de 3 a 3,5 milímetros. Prolongamentos odontoblásticos têm de 0,1 a 1 milímetro de comprimento. Fluido dentinário, como a gente já falou, ocupa 22% do volume da dentina. Isso aqui eu acho bem interessante. As bactérias, elas não conseguem alcançar a polpa se tiver pelo menos um remanescente de 0,2 milímetros de dentina. Isso aí precisa ser destacado porque é importante. Exposição pulpar. A cárie dental é a causa mais comum da exposição pulpar. Pode ocorrer exposição pulpar também por trauma ou por iatrogenia. O acesso à polpa pode ser via forame lateral, túbulos dentinários e forame apical. Em relação à doença periodontal, o que ele bate bastante nesse capítulo aí? Que a doença periodontal ela não parece exercer uma grande influência no comprometimento pulpar, só se atingir o forame apical, ou seja, se a perda óssea, micro-organismos forem até o forame apical, isso pode levar a uma degeneração pulpar, mas só se atingir o forame. Então não parece induzir maior alteração no tecido pulpar, desde que a polpa se mantenha o quê? Vital. Ela vai ter uma capacidade defensiva versus essa agressão periodontal. Existem fortes evidências de que a total desintegração do tecido pulpar, caracterizada por necrose, ela apenas ocorre quando a doença periodontal ela atinge o forame apical. Então, quando o dente perde a vitalidade em função da doença periodontal, isso pode afetar a polpa se atingir o forame apical. Padrão de colonização e biofilme endodôntico. Quanto maior o grau de organização dessas bactérias instaladas no sistema de canais radiculares, maior vai ser o seu potencial patogênico e mais difícil vai ser a erradicação desses micro-organismos. Isso aqui já caiu, tá? Quanto maior a lesão, maior a probabilidade de encontrar biofilme bem organizado, maior o risco de fracasso. Por quê? A lesão expandiu, o corpo não conseguiu combater ela, significa o quê? Que está muito bem organizado. Então a chance de ter um fracasso endodôntico, ela é maior. Porfiromonas, aqui, quais são as bactérias que têm potencial de invadir túbulos dentinários? Eu coloquei isso aqui porque isso aqui já caiu, tá? Então, vocês vão saber, vão decorar. Porfiromonas endodontalis, Porfiromonas gingivalis, Fusobacterium nucleatum, eu acho que é a Actinomyces israeli, né, o A. Propionium acnes e Enterococcus fecalis. São dotados da capacidade de invadir túbulos e também, quando perguntado fungo, quem que invade túbulo? Candida albicans, o único fungo que a gente conhece, que a gente sabe o nome é esse mesmo. Se perguntar outro, a gente não vai saber. Fontes de nutrientes para essas bactérias quando elas invadirem os túbulos. Fluido dentinário, exudato inflamatório, componente da saliva, células mortas, tecido pulpar necrosado e produtos do metabolismo de outras bactérias. Então, o que a gente vai decorar? Bactéria que invade túbulo. Porfiromonas, tá? De todos ali, endodontalis, gengivalis. Fusobacterium nucleatum, caiu já. Tem todos, né? Actinomyces israeli e Propionium acnes. E Enterococcus fecalis, que é o único também que a gente nunca esquece, né? Eu quero ver se nesse livro do Cohen novo, na parte de microbiologia, se ele fala
do Enterococcus, porque a gente sabe que o Enterococcus ele já não é mais, apesar de estar no Lopes e Siqueira, ele já não é mais a única bactéria principal, 90% dos casos associados ao fracasso, a gente vai marcar que mas pelas pesquisas clínicas já tem outras. Então, vou ver... Evoluiu bastante. Sim, agora a gente consegue usar outras técnicas para conseguir avaliar, né? Então, eu vou dar uma olhada na micro ali, depois eu conto para vocês. Os diferentes tipos de infecções endodônticas são compostos de comunidades bacterianas mistas, também nas infecções persistentes e secundárias associadas ao fracasso. Algumas comunidades estão relacionadas com certas formas de doença, então a gente tem aquele padrão geográfico que a gente fala. Existe o padrão relacionado com a geografia, que é a variabilidade interindividual. A porção apical do canal, ela abriga uma comunidade significativamente diferente da região mais coronária, pelo acesso a nutrientes, acesso ao oxigênio. Então, a comunidade microbiana apical, ela não é a mesma, exatamente igual, da região coronária. A lesão perirradicular é uma doença causada por biofilmes, e o biofilme endodôntico tem uma dinâmica diferente de formação, porque ele ocorre de maneira progressiva. Tipos de infecção endodôntica. Nós temos a primária, secundária, persistente e infecção extrarradicular. Infecção intrarradicular primária, como já diz o nome, primário, né? Os micro-organismos colonizaram o tecido pulpar necrosado, chegaram ali